Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero trazer uma pequena reflexão hoje no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 10. Eu quero dar um tema a essa reflexão. O tema da reflexão é o centurião e a espada da fé. Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 10. E diz assim a palavra do Senhor: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou sujeito à autoridade. E com os soldados sob o meu comando, diga a um vai e ele vai, a um vem e ele vem. Digo a meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel tamanha fé. Glória a Deus. Deus não está condicionado ao portador da mensagem, como muitas pessoas acreditam por aí. Deus não precisa de mim e nem de ninguém quando quer operar milagres. Sabe por que eu julgo necessário começar dizendo isso? Porque o centurião, ele não era um pregador da mensagem. O centurião não era um missionário. O centurião não era um pastor. Ele era simplesmente um centurião, só que um centurião portador de uma grande fé. Então Deus só precisa de fé para trabalhar. Só que um centurião, ele tem uma característica única. Um centurião sempre teme pela morte dos seus companheiros de batalha. A regra é clara, um protege ao outro. E pelo que eu posso observar, esse centurião tinha também algo peculiar. Ele tinha um coração paternal sem paternalidade. Ele não era o pai, mas tinha aquele servo como filho. Um filho que fora gerado debaixo de sua casa enquanto ele estava nas batalhas. Então, naquele momento, o centurião, vendo o seu servo quase a morrer dentro de sua casa, ele se fragilizou. Ele se humanizou de tal modo que houve um grande aprofundamento em seu espírito. É nessas horas, na hora da morte, que acontece no homem e na mulher as grandes mudanças de consciência. O centurião, naquele momento, tomou consciência de que aquela batalha ele não poderia vencer com a sua espada. Ele até estava com ela na sua cintura, mas porém, ele apenas a olhava com um sentimento de impotência. Naquele momento, a doença do seu servo aguçou sua mente e ele lembrou que algumas pessoas já haviam lhe falado de Jesus. Os feitos de Jesus já haviam chegado até ele, porque alguém já havia contado para ele que por onde Jesus passava, a morte era transformada em vida. Ele não somente lembrou de Jesus, como lembrou também que nenhum homem mortal superior em algum cargo poderia falar com Jesus usando o seu cargo. O centurião achou melhor não mostrar sua fisionomia a Cristo. Não se achou digno disso. Ele resolveu falar com os líderes religiosos judeus e pediu que eles levassem o seu testemunho de vida a Jesus. Pela fé, o centurião sabia que para Deus o nosso testemunho desenha o nosso corpo espiritual. O nosso testemunho desenha a nossa identidade espiritual.
O nosso testemunho desenha a nossa fisionomia espiritual. O nosso testemunho para Deus diz quem somos. O centurião era um homem que entendia de hierarquia. Ele entendeu que para receber o seu milagre, ele jamais poderia passar por cima dos seus superiores. Se fosse numa guerra na espada de aço, ninguém estaria acima dele, mas a batalha era outra, a espada era outra, o confronto estava acontecendo embaixo do seu teto. E pela primeira vez, ele percebeu que a sua espada estava cega, sem gume, sem corte diante daquela situação. Pela primeira vez, aquele centurião saiu de casa sem afiar sua espada de aço, mas ele afiou a sua espada da fé, porque ele entendeu que aquela luta ele não poderia vencer com aquela espada que estava em sua cintura. Ele se desnudou de todas as suas técnicas de guerra. A estratégia para vencer naquele momento era outra. Será preciso dizer também que naquele momento difícil, o temor do centurião foi ainda maior que a sua angústia, porque mesmo quase perdendo o seu servo, ele não ousou se dirigir a Jesus. Ele não se achou digno disso. Ele sabia que o homem a quem ele estava convocando para aquela batalha era um homem santo. Ele pediu que os líderes religiosos judeus levassem o seu testemunho de vida a Jesus. E esse testemunho chegou a Jesus em forma de súplica. O seu testemunho chegou em forma de súplica porque a Bíblia diz que eles suplicaram. Os líderes religiosos judeus suplicaram, dizendo a Jesus: este homem merece que faça isso por ele, porque ele ama a nossa nação e constituiu a nossa sinagoga. Então, o testemunho dele, contado para Jesus pelos líderes religiosos judeus, dizia que ele havia dedicado toda a sua vida nas guerras para defender aquela nação, e quando lhe sobrava tempo, ele ajudava a constituir a casa de Deus, a sinagoga, a igreja do Senhor. Ou seja, quando ele não estava com as mãos sujas de sangue dentro de uma guerra, defendendo a sua nação, ele estava com as mãos sujas de barro, constituindo a igreja do Senhor, edificando a igreja do Senhor. Então esse centurião era um homem que não amava somente a sua nação, mas amava também a obra do Senhor. Ele cuidava do corpo físico dos que pertenciam àquela nação e cuidava também da parte espiritual, pois ele era um edificador da obra de Deus. O centurião poderia ter pedido para os líderes religiosos judeus para que eles falassem a Jesus de suas vitórias na guerra, mas não, ele queria que o seu testemunho chegasse a Jesus sujo de barro, da obra, da igreja, e não sujo de sangue. Porque o centurião sabia que o único sangue de importância salvífica era o sangue de Jesus. Então, o que nós devemos nos perguntarmos a nós mesmos é: qual é o nosso testemunho de vida para se dirigir a Jesus? As nossas mãos estão sujas de quê? De barro da obra? Você tem ajudado de alguma forma a edificar a casa de Deus? A Bíblia diz que ao ouvir isso, ao ouvir esse testemunho, Jesus foi com eles. E já estava perto da casa quando atento o centurião percebeu que Jesus já estava posicionado dentro do campo de batalha, ou seja, ele já estava esperando Jesus. Quando ele viu Jesus já pisando dentro do campo de batalha, ele agora pediu não mais os líderes religiosos judeus, mas pediu seus amigos íntimos. O centurião está administrando a hierarquia do milagre. Ele já conseguia enxergar Cristo dentro do campo de batalha. Primeiro, ele pediu aos líderes religiosos judeus. Quando Jesus já estava bem próximo de sua casa, ele agora mandou os seus amigos íntimos. Eles disseram: Senhor, não te incomode, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando, diga a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Diga a meu servo, faça isso, e ele faz. Agora eu pergunto,
Por que que o centurião usou como exemplo, dizendo de que com um soldado a seu comando ele também era sujeito à autoridade e era obedecido? Porque ele entendeu que Jesus era um centurião de Deus na terra. Porque ele entendeu que Jesus era uma autoridade de Deus na terra. Porque o centurião estava entendendo que se Jesus pedisse a Deus, uma legião de anjos, eles poderiam entrar com ele naquela batalha, naquele momento. Aí vem a parte da mensagem que mais me toca, que diz que ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Jesus não teve tempo na terra de admirar-se de qualquer coisa. Quando em Marcos 13:1, saindo do templo bem ornamentado de pedra, e os seus discípulos se admirando disseram: Mestre, que pedras, que edifício! Jesus olhou para eles e disse: Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas da fé do centurião a Bíblia diz que Jesus admirou-se dele. Porque a face de um homem de fé é o verdadeiro templo de Deus na terra. A face de um homem de fé é o verdadeiro altar de Deus na terra. E por que Jesus admirou-se dele? Porque Jesus admirou-se dele porque viu que ele era um centurião, mas soube largar da sua espada de aço e colocou em punho a sua espada da fé. Jesus admirou-se dele porque, em outras palavras, o centurião estava dizendo que apenas uma palavra de Jesus vence qualquer batalha contra a morte na face da terra. Jesus admirou-se dele porque o centurião estava dizendo que uma palavra de Jesus restabelece da morte para a vida. Jesus admirou-se dele porque o centurião estava dizendo que para vencer uma batalha ele nem precisava pisar no campo, mas se ele liberasse apenas uma palavra, o servo dele seria curado. Jesus admirou-se dele porque o centurião estava dizendo: Olha, Jesus, eu sei, porque sou homem de guerra, que por causa de uma declaração, por causa de uma palavra começa-se uma guerra, mas a vitória de uma guerra, com apenas uma palavra, somente tu tens a vitória. A Bíblia diz que Jesus admirou-se dele. Então, conseguir a admiração de Jesus tem que ser o maior objetivo na vida daqueles que nele crê. Então, o tema da reflexão é o centurião e a espada da fé. Guarda essa palavra no espaço mais nobre do teu coração. Se inscreva, curte, compartilha, para que a palavra do Senhor possa chegar a mais pessoas. Até a próxima, em nome de Jesus.